Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo de domingo para a gente conversar aqui sobre tudo o que aconteceu durante a semana e também sobre a derrota de ontem, é claro, né? Uma derrota vergonhosa, não pelo placar, porque 2-0 é um placar comum no futebol, mas a forma como o Vasco atuou, a forma assustadora como o Vasco entrou em campo ontem parecendo um time amador contra os reservas do Fluminense. O Vasco enfrentou o time reserva do Fluminense e não conseguiu simplesmente jogar futebol. O Vasco assistiu o Fluminense jogar, foi uma situação assim constrangedora. O sentimento da torcida do Vasco após o jogo de ontem era o sentimento de vergonha. Eu estava no Engenhão, né? Então eu vi ali assim as pessoas sem acreditar naquilo, né? Com um sentimento realmente de vergonha, de uma atuação horrorosa, da pior atuação do Vasco na temporada. Enfim, vamos conversar sobre isso. Tem jogo na quarta-feira, né? A gente não pode ficar muito tempo lamentando não, porque na quarta-feira já tem uma decisão, a primeira fase da Copa do Brasil, e vamos que vamos. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu peço aqui só por protocolo, né, que você deixe o like, que é importante, você ajuda aqui o meu trabalho, e que você se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem o apoio do OneFootball. Você pode baixar o OneFootball no link que está na descrição desse vídeo. O OneFootball é um parceiro aqui do canal Machão da Gama, é um parceiro do Vasco também, e lá você fica informado de tudo que acontece no futebol. Você tem tabela, você tem classificação de todos os campeonatos, paulista, carioca, gaúcho, mineiro, enfim, campeonatos europeus. Tudo você encontra no OneFootball, tem transmissão gratuita de jogos do futebol europeu também, então é um baita aplicativo para quem é apaixonado por futebol. Como eu disse, link na descrição desse vídeo e tem o link também no QR Code. Você aponta aí a sua câmera e pode baixar completamente de graça. O OneFootball é um baita de um aplicativo. E bom, cara, começar a falar da vergonha de ontem, né? Minha Nossa Senhora, meu amigo. Foi difícil digerir. Tudo bem, a gente sabia que o Fluminense era o favorito para esse jogo, né? O Fluminense tem um time melhor que o time do Vasco. O Vasco hoje, infelizmente, dos grandes do Rio de Janeiro, é que tem um time mais fraco. Isso não é surpresa para ninguém. Mas a forma ontem como a partida aconteceu deixou assim muito clara a diferença, a distância hoje que tem o elenco do Fluminense para o elenco do Vasco da Gama. Porque o Fluminense ontem estava com um time reserva, de titular mesmo, só o Germancano, que não é titular, né, mas ele é titular agora por conta da lesão do Fred. O Fred está fora, então o Cano ganhou a posição. Então o Fluminense com o time reserva dominou o time do Vasco, que é o time titular. O Vasco ontem estava com a sua força máxima disponível. O Vasco tem o desfalque ali do Yuri, do Vitinho, mas enfim, o que o Vasco tinha de melhor para escalar, o Vasco escalou. E bom, deu para ver que o que a gente tem de melhor ainda é muito pouco, ainda é muito pobre, ainda é insuficiente para uma temporada. É aquilo, né? A gente ainda está no Campeonato Carioca, a gente está no início de temporada, a gente está indo para a parte final, né, do Carioca, tem mais 2 rodadas e depois tem as semifinais, então ainda dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir para o que realmente importa, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a atuação de ontem, assim, deixou evidente que esse elenco é muito fraco. E bom, isso não é segredo para ninguém, a gente já vinha falando isso aqui há muito tempo. Mesmo nas vitórias, a gente fala, pô, beleza, tá ganhando dos pequenos, mas ainda falta aí pelo menos 4 ou 5 peças para chegar nesse time para ser titular. Porque o Vasco, não, além de não ter um time, o Vasco para jogar uma temporada, para jogar uma Série B, precisa de um elenco. Porque ontem ficou evidente, quando o time já não estava jogando absolutamente nada no primeiro tempo, que vai para o intervalo, aí você pensa, pô, na volta vai fazer alteração, vai mudar o time. Mas aí eu te pergunto, vai botar quem no segundo tempo? Vai botar quem? Porque o banco de reserva do Vasco continua sendo o time sub-20, continua sendo Figueiredo, Laranjeira, agora tem o Andrei, enfim, é a molecada da base. E aqui não tô nem cornetando, tá, a molecada da base não, mas é que não pode, um time profissional não pode que as suas peças imediatas de reposição seja só a molecada, tá cometendo o mesmo erro que cometeu no ano passado. Ou vocês não lembram? Aquele desespero, o Vasco, sei lá, perdendo de 2-0 pro Operário, alguma coisa assim na Série B, aí você olha pro banco, cara, quem que eu vou botar para mudar esse jogo? Aí vinha e chamava o Figueiredo, vem aí Figueiredo, e você já ficava desesperado em casa, meu Deus do céu, esse filme tá se repetindo. A única coisa que a gente tá vendo de diferente esse ano
é o discurso, porque o discurso do Carlos Brasil é um discurso mais humilde, um discurso menos soberbo do que o do Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro não, falava que o time era bom, que o planejamento está sendo bem feito, etc e tal, papapá. O Carlos Brasil já vai numa linha de que não, a gente está montando o time, a gente vai trazer algumas peças, a gente vai contratar o jogador, não, realmente precisa se reforçar. A única diferença é essa, porque dentro de campo a fragilidade é a mesma, é um time do mesmo nível, ou até pior do que o do ano passado, né? É um time que compensa na garra, na técnica, na correria, na vontade, é um time que realmente corre, é um time que não tá de sacanagem. O time do ano passado era vagabundo, era um time que jogava de sacanagem. O time desse ano não parece isso, né? Parece ser um time mais aguerrido, mas só isso não basta, porque aí se você encontrar um adversário que é mais forte tecnicamente e ele colocar ali a mesma quantidade de garra, de disposição que você colocar, o outro time vai ser muito superior e vai passear como o Fluminense passeou ontem contra o Vasco, infelizmente. Então assim, ontem ficou escancarado o quanto o Vasco precisa se reforçar para a sequência dessa temporada. Precisa pelo menos de um lateral direito, porque o Everton e Léo Matos, meu amigo, o Léo Matos já não dá muito tempo. E o Everton vem se mostrando muito fraco. A lateral esquerda com o Edmar também já está preocupando. Volante, só tem o Yuri. O Yuri que jogou 2 jogos e sumiu, se machucou. Então só tem o Yuri. Precisa de um jogador para posição, para ser reserva imediata do Yuri. Será que esse jogador é o Zé Gabriel? Precisa de alguém para dividir a responsabilidade com o Nenê. Esse alguém não é o Bruno Nazário. Ontem a partida do Bruno Nazário foi ridícula, foi bizarra, foi lamentável, assim, foi uma atuação constrangedora. Precisa de jogadores de velocidade, meu amigo. 2 pontas, pelo menos, para correr. O Vasco, mais um ano, não tem jogador de velocidade. Vão insistir em Gabriel Peck como jogador de velocidade? Não é jogador de velocidade. Precisa de jogador como era o Rossi, por exemplo. Não estou aqui falando que é para trazer o Rossi de volta, não. Mas jogador com essas características. Jogador que corre, chega no fundo, que desafoga. O Vasco não tem um desafogo. O Vasco não tem esse jogador. Vai para a 3ª temporada seguida sem jogador dessa característica. Isso é falado todo ano. E o Vasco não traz esse tipo de jogador. Uma outra coisa também, se a gente pegar algumas entrevistas do Carlos Brasil e do Zé Ricardo, o Zé Ricardo falou algumas vezes que esperava mais 1 ou 2 jogadores, jogador ali de velocidade, essa posição que eu falei agora, o ponta, né, que o Vasco sofre bastante, que esperava ter um jogador desse para a Copa do Brasil, antes da Copa do Brasil chegar esse jogador para esse jogo contra a Ferroviária. E aí, não chegou ninguém. O jogo contra a Ferroviária já é na quarta-feira, meu amigo. É quarta-feira. Hoje já é domingo, segunda, terça, quarta-feira, Vasco e Ferroviária. Não chegou o jogador aí prometido. E aí? E o Zé Ricardo, eu já estou vendo ele ser muito cobrado, né, pelo torcedor. Cobrado com razão também, porque ontem o time foi ridículo. Mas enfim, para mim, ele é talvez o menos culpado disso aí, meu amigo. O elenco é muito fraco, ele vai fazer o quê? O time, com todo perdão assim da palavra abaixo, o time é uma M. O time é muito ruim, pô. Não dá. O treinador vai fazer o quê com esse time? Pode botar qualquer treinador aí que não vai conseguir. É um time muito fraco, um elenco muito frágil, um elenco cheio de deficiências. Então é difícil também botar o Zé Ricardo na fogueira, assim como se a culpa fosse dele. Tem que cobrar mais o Carlos Brasil, cobrar mais a diretoria. Enfim, antes de continuar aqui, eu vou dar aquele recadinho da 1xBet, que ainda dá tempo de você participar aqui do nosso sorteio. Vale um Pix de R$500, isso mesmo, na hora ali você pode ganhar R$500 aqui no canal Machão da Gama, em parceria com a 1xBet. Para você participar é muito fácil, você vai aqui no comentário fixado desse vídeo, tem o link da 1xBet, você clica no link e lá no site da 1xBet você faz um depósito de qualquer valor. Pode ser R$10, R$15, acho que o valor mínimo é 10 ou 15. Você faz esse depósito, tira um print do seu depósito, manda para o e-mail que está no comentário fixado, que automaticamente você participa do nosso sorteio aqui no fim do mês. Então, o mês está acabando, né? Faltam 2 ou 3 dias aí, você tem esse tempinho para participar e a gente vai fazer esse sorteio. O dinheiro que você coloca no site da 1xBet fica para você fazer as suas apostas esportivas e você ainda ajuda aqui o canal Machão da Gama, é uma forma de você contribuir com o meu trabalho. Bom, seguindo aqui nesse vídeo, né? Lamentando aqui as nossas dores, bom, tem aí a esperança agora, né, da próxima semana. Segunda e terça é feriado, mas na quarta-feira de cinzas eu acho que também é feriado bancário. Na quinta-feira provavelmente vai cair aí os 70 milhões na conta do Vasco da 777 Partners. E aí fica aqui o mesmo recado que eu deixei no pós-jogo de ontem. Tem que usar parte desse dinheiro para investir no futebol. Ok,
tem que pagar as dívidas ali mais emergenciais, tem que pagar, tem que deixar salário, garantir salário em dia para jogadores e funcionários, tem que fazer isso, é obrigação, isso aí não tem discussão, tem que estar sempre em dia, pagando certinho os funcionários e os jogadores. Mas tem que tirar e destinar uma parte desses 70 milhões para contratação. Senhor Carlos Brasil e senhor Adriano Mendes. Vocês dois aí, não sei quem vai ser o responsável por esse dinheiro, se vai ser o Adriano Mendes, enfim, mas Carlos Brasil, você tem que cobrar para parte desse dinheiro ser utilizado também para reforçar esse time, meu amigo. Tem que reforçar esse time, tem que destinar parte desse dinheiro para o futebol, porque senão a coisa vai ficar muito feia, vai ficar muito complicado. O time é muito fraco. Como eu disse aqui, precisa de pelo menos aí 5 ou 6 peças para chegar a ser um time competitivo. Porque esse time do Vasco hoje não é um time competitivo. É um time que conseguiu competir no Campeonato Carioca quando jogou contra a Volta Redonda, contra Nova Iguaçu, contra Boa Vista, contra Audax, que são times aí que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, tirando o Volta Redonda que disputa a C. O resto é tudo Série D. Então contra esses times o Vasco consegue competir, porque esse elenco aí é para esse nível aí, um pouquinho melhor talvez, um pouquinho melhor do que esses times, mas é esse nível aí. Esse time do Vasco hoje, esse elenco, titulares e reservas, o time que a gente tem hoje, se a Série B começasse hoje, o Vasco era candidato ao rebaixamento. O Vasco hoje não briga pelo acesso. O Vasco é candidato. Eu até acho que cair seria assim, tem que fazer muito esforço, porque o nível é muito baixo. Mas o Vasco ia ser um time que ia passar sufoco nessa Série B. Ia brigar na parte de baixo da tabela, sem condições de brigar na parte de cima, infelizmente. Então precisa muito se reforçar. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo hoje de manhã o vídeo do Gabriel Amaral, mandar até um abraço aqui para ele, que ele é jornalista, tem um canal aqui do Fluminense, ele cobre o Fluminense. E o Gabriel Amaral, ao contrário de mim, eu sou muito clubista, né? Sou muito clubista, enfim, não escondo isso de ninguém. O Gabriel Amaral, claro, né? Ele torce pro Fluminense, etc e tal, mas ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais jornalista do que clubista, né? Ele não é aquele cara que fica zoando o rival, zoou o Vasco, zoou o Flamengo, não. Ele vai ali, torce pro Fluminense, faz as análises dele e etc e tal. Aí eu tava vendo o pós-jogo dele, de Vasco e Fluminense. Cara, e ele disse que o jogo mais fácil do Fluminense no campeonato foi o jogo contra o Vasco. E eu não discordo dele não, deve ter sido mesmo. O jogo mais fácil do Fluminense no campeonato deve ter sido esse contra o Vasco. O Volta Redonda deu mais trabalho pro Fluminense, outras equipes deu mais trabalho pro Fluminense. E repito, ele não falou isso aqui para tirar uma onda, para zoar o Vasco não. Foi a realidade. O jogo ontem foi uma facilidade, parecia um treino. Foi assim, algo constrangedor, algo assustador. Então, se dentro do Vasco, se Zé Ricardo, se Carlos Brasil, se diretoria, se eles não acordarem, se essa pancada de ontem não ter sido assim um choque de realidade, pensar, ô meu amigo, desse jeito aqui não dá, e já começar a mudar essa rota aí, o futuro é um pouquinho desesperador. Fiquei muito preocupado. E é isso, não vou me alongar aqui não, foi mais um desabafo aqui também, né? Enfim, desabafo também de quem vai para Araraquara quarta-feira, né? Terça-feira eu viajo para Araraquara, o Vasco joga lá contra a Ferroviária, a Copa do Brasil, e te falar, tô preocupado, cara, tô preocupado, a chance do Vasco ser eliminado é bem real. A sorte é que o time da Araraquara também é fraco, o time do Ferroviário de Araraquara também é fraco, né? Nos últimos 9 jogos eles venceram só 2, ontem eles foram derrotados pelo Ituano 3-1, então vai ser uma briga de foice aí essa partida entre Vasco e Ferroviária. Vou ficar por aqui, um grande abraço, bom domingo de carnaval para vocês, vou tentar relaxar um pouquinho aqui também. Talvez eu volte ainda hoje, mas se eu não voltar hoje, amanhã tô aí para falar mais sobre o Vascão. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima.